Olá! O nosso trabalho é sobre a física das embarcações, tendo enfoque na abordagem do centro de massa. Uma embarcação é uma estrutura que possibilita a navegação sobre a água, tendo capacidade de carregar objetos ou seres vivos, sendo o primeiro meio de transporte inventado com testemunho do transporte hidroviário desde a Idade da Pedra. Se tornando fundamental para o progresso da civilização humana, o transporte hidroviário proporciona transportar grandes quantidades de carga entre as nações, com baixo custo, eficiência e agilidade, contando com um alcance territorial gigantesco, uma vez que o nosso planeta possui cerca de 70% de sua superfície coberta por água. Sendo um recurso de valor estratégico e logístico, essencial para o comércio global, é necessário que haja um projeto de engenharia muito bem elaborado para que as embarcações possam flutuar, suportar as intempéries e evitar avarias em sua estrutura. Para tal, é necessária a utilização de conceitos físicos de centro de massa e centro de gravidade. O centro de massa é uma posição definida relativa a um objeto ou sistema de objetos. Para formas mais complexas, carecemos de um conceito matemático mais abrangente do centro de massa. É a posição única na qual a somatória dos vetores de posição analisados em todas as partes do sistema é igual a zero. Para melhor entendermos a dinâmica das embarcações, primeiramente precisamos nos ater na seguinte pergunta: por que os barcos flutuam? Aparentemente parece ser difícil responder, mas quando conhecemos definições básicas da física, conhecidas há séculos e utilizadas para o progresso das grandes navegações, e que hoje, com os aprimoramentos técnicos e científicos, nos ajudam a levar e trazer pessoas, alimentos, maquinários e uma imensa gama de suprimentos através dos mares, vemos que a resposta não é tão difícil de ser entendida. Para que uma embarcação possa flutuar, vamos recordar algumas definições. Densidade. A densidade é definida como massa por unidade de volume de um objeto ou substância a uma dada pressão e temperatura. Portanto, temos que densidade é igual a massa sobre volume. Assim, para que o material flutue na água, não depende somente da massa, mas sim da distribuição de massa pela área de volume. Quanto mais distribuída estiver a massa, ou seja, quanto maior for o seu volume, menos denso será o objeto, e ele flutuará. Como exemplo, temos um iceberg que apenas 8% do gelo fica acima da superfície da água. Isso ocorre porque, relacionando as densidades da água e do gelo, podemos calcular que serão necessários 92% do volume do gelo para igualar a massa de água. Resumindo, 92% do volume do gelo fica abaixo da superfície da água, e apenas 8% ficam acima da superfície. Força de empuxo. Como definição, temos que empuxo é uma força vertical que atua sobre todo objeto mergulhado em um fluido, e essa força é conhecida como princípio de Arquimedes. O empuxo surge por causa da diferença de pressão existente entre a parte inferior e superior de um objeto mergulhado. A pressão na parte inferior, em virtude da maior profundidade, é maior que a pressão na parte superior, o que resulta no surgimento de uma força vertical para cima, o empuxo. Centro de massa. A superfície do casco do navio é uma superfície complexa. Ela é constituída por regiões heterogêneas, como a polpa, a proa, o fundo, o constato, o encolamento, etc. Um navio é projetado para que, mesmo com um balançar promovido pelas ondas, continue flutuando. Isso ocorre porque o seu centro de gravidade, ou seu centro de massa, fica localizado abaixo do seu centro de empuxo, garantindo o equilíbrio da embarcação. Assim, a estabilidade depende do centro de massa e do centro de empuxo. A força-peso é aplicada no centro de gravidade, que é fixo, e o empuxo é aplicado no centro de empuxo, que é variável. A posição do centro de gravidade não se altera em relação ao corpo. Já o centro de empuxo do navio muda de acordo com a forma do volume do líquido, já que está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado. O navio é projetado para, em caso de oscilações laterais, retornar à posição inicial. Para isso, seu centro de gravidade fica abaixo do centro de empuxo. Para obter-se maior estabilidade possível, a distribuição de cargas no interior do navio é feita para que o centro de gravidade fique mais próximo possível do fundo do navio. Portanto, constata-se que o centro de massa é de suma importância para compreender fenômenos do cotidiano em diferentes corpos. Esse trabalho foi realizado por Amanda Pereira, Heloísa Campos, Laura Simão, Matheus da Silva e Reginaldo da Cunha. Obrigada por assistir.